Estamos de volta. O programa de hoje é sobre condomínios horizontais e associações de casas. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque foi muito bacana, muita informação de qualidade. E agora, o segundo bloco, falando principalmente das diferenças entre associação e condomínios. Vem comigo. Estão comigo hoje o síndico profissional Ricardo Campoy e o especialista em condomínios Gabriel Carpati. Gabriel, recomeçar? Não, com o Ricardo. Esqueci, ele ia falar, eu fiz um por favor, Ricardo. É muito simples. Em 14 anos, né, que a gente tem de estrada aí, né, como morador e profissional, eu fui aprendendo e não tinha informação. Nos últimos 5, 6 anos, vamos dizer, quando eu me profissionalizei, eu não tinha curso, então eu me cerquei do quê? De profissionais competentes na área jurídica, administrativa, financeira. E para minha grata surpresa, fiz os cursos da Gabor e fui entendendo um pouco mais, porque eu sempre usava uma palavra, Gabriel, onde que eu errei? Não, até que no primeiro módulo que nós fizemos, você chamou uma atenção, não é onde eu errei, o que está faltando, né? E faltou o quê? É exatamente isso, você se especializar mais, principalmente na condução de conflitos entre pessoas, né? Os cursos foram assim, muito interessantes, porque você entende um pouco de psicologia, de psiquiatria, de pai, de mãe, de amante, de tudo com as pessoas, né? Condomínios, a gente tem que implementar o máximo de tecnologia possível. Eu fiz uma palestra falando sobre tecnologia. Sim. Mas o fator humano sempre é o principal componente, né? E o que ficou na minha cabeça, sempre que possível, nada de tecnologia, é o ir conversar com a pessoa. Você desmonta qualquer situação, fica tudo uma nada supera o contato visual, olho a olho, né? A pessoa às vezes queria te bater, queria te matar, mas no final, né, acaba até servindo um café na casa ou no apartamento dele, né? É gratificante a gente teve um evento agora, eu sou casado com a psicóloga, né? Então eu brinco com ela que eu faço curso de psicologia prática lidando com condômino, né? Sim. E aí justamente num evento que a gente teve, né, com a Gabor, teve uma série de síndicos, falei, esse aqui já foi meu inimigo, esse já foi meu inimigo, hoje são meus amigos. A grande parte dos síndicos, no passado, dizem, não, isso é problema individual dele, não me meto. E são essas pessoas que você acha que não se mete, que vão estar numa assembleia votando contra você. Sim. Então, essa consciência que as pessoas... Nós somos órgãos externos, nós estamos chegando num condomínio onde as pessoas têm história de vida lá dentro, são famílias, né? O brasileiro não é que nem o americano, não tem muita migração. Então, são gerações que estão dentro do condomínio. Sim. Então, você está chegando como órgão, você tem que entender a história, as dificuldades e agir como ser humano, está lidando com seres humanos. A parte administrativa, teórica, a gente aprende em qualquer curso. É fácil. A gestão não é difícil. A gente fala, vamos administrar o condomínio como se fosse uma empresa. Então, você tem mecanismo, tem ferramentas e tal. Mas este relacionamento humano, isso não só nunca vai desaparecer, como ele vai ter que se aperfeiçoar. Hoje você tem curso de mediação, hoje você tem curso de psicologia aplicada para condôminos. Então, isso que você colocou, essa consciência que o síndico tem que ter, de que está lidando com seres humanos e ajudar a solucionar esses problemas de convivência, eu acho que é o segredo da boa gestão. Porque metade dos problemas que a gente tem é de relacionamento dentro dos condomínios. Por que eu toquei nesse assunto em relação à verticalização e horizontalização? A primeira coisa que eu aprendi também nos cursos, né, da Gabor, primeiro vai lá, entende, conversa com os moradores, uma reunião informal, para entender, porque parece tudo igual, mas cada condomínio tem a sua característica. A sua personalidade própria, né? Exatamente. Você tem, que nem foi falado, né, de alto padrão, médio padrão, baixo padrão. Então você tem, tanto no vertical quanto no horizontal, A a Z. Todas as classes, né? Mas você tem que entender aquela classe que você está atingindo, que nem nesse condomínio. Jovens, no máximo um filho, muita gente solteira, né? Nós fizemos reuniões muita festa. Que tudo bem, até meia-noite, beleza.
Passou daí, parou. E de sexta para sábado, sábado para domingo. Durante a semana... Esse é um outro ponto, né, que existe, é curioso, existe nesses perfis de associações e condomínios de casas, além do regimento interno, existe alguns acordos de cavalheiros, né? Então, por exemplo, nesse condomínio que eu conheço, nessa associação lá em Alphaville, eles sabem, é um acordo do fio do bigode, assim, cada casa pode fazer uma grande festa no ano. Então tem gente que faz casamento, e aí sabe que vai fazer o barulho, avisa com antecedência aos vizinhos, é um condomínio de alto padrão. Convida os vizinhos. Então, existem algumas particularidades que é diferente, né? Ricardo fala, o síndico preparado é outra história. As pessoas acham que a diferenciação do condomínio era o padrão financeiro. Mas a grande parte é a faixa etária. É você identificar a faixa. E hoje é fácil. Você com o aplicativo você faz uma pesquisa de moradores, você tem que ter isso. Então a faixa etária dos moradores faz toda a diferença para a faixa etária baixa e para a faixa etária alta também. Sim. Então esse é o segredo de um gestor profissional. Ele identifica não só a questão financeira, às vezes, como ele bem colocou, varia de um condomínio para outro. Sim. Um condomínio com padrão alto de financeiro tem uma expectativa diferente de um outro de uma outra região. A faixa etária, geralmente, ele equipara festas, né, de noite o pessoal de mais idade tem outro tipo. A mobilidade, tá? Então você tem questão de acessibilidade. Uhum. Hoje você tem, eu vi uma estatística do BGS, tem 41 milhões de pessoas no Brasil, portadores de uma necessidade especial permanente. Muita coisa. Então você tem que ter essa sensibilidade, porque lá é um condomínio horizontal, né? O que é um condomínio horizontal? É um condomínio em plano horizontal. Essa é a diferença. Os problemas são mais ou menos iguais. E outra coisa, né? Falando de pessoas, Ricardo, eu falei de tecnologia e tal, e curiosamente dei uma palestra sobre isso esse final de semana em Porto Alegre. Temos que implementar o máximo de tecnologia possível. Sim. Porque isso, mas a parte humana, inclusive com a equipe de funcionários, que normalmente é maior, né? Condomínio horizontal, normalmente o volume de funcionários é maior. A gente precisa também ter um certo cuidado maior, um controle maior dessa equipe, independente dela terceirizada ou própria. Né? Sim, é o que eu disse no início. Você tem segurança e limpeza em relação a um prédio, que eu fiz uma comparação de 624 apartamentos com 619 casas. É menor. Porém, eu tenho 112 mil metros quadrados de jardim. Sim. Eu tenho 10 jardineiros com 2 tratores, o trator de irrigação, e eles que fazem a coleta também do lixo de segunda, quarta e sexta. Então, eles que fazem a coleta, levam na central. Então, tudo isso daí, realmente, você, tirando da segurança e limpeza, você tem outras necessidades, né? A limpeza interna de esgoto, essas coisas, é diferenciada, tem que ser periódica. Até uma característica muito interessante. Nesse condomínio, ele estava infestado de baratas. Como que você vai resolver? Eu falei, pode deixar que eu já tive umas 5 experiências. Chamei a empresa, falei, eu quero esse produto, assim, nebulização, babá. Fizemos um bombardeio. Pode ir lá hoje. Ninguém mais fala de barata. Tem barata, é claro, mas está controlado. É tudo aberto. É tudo aberto. Até pior. Tivemos recentemente problemas com escorpiões, né? É verdade. Bom, isso tem de monte lá. Mas nós temos uma fauna que permite que a própria fauna, os próprios animais nessa área de preservação permanente que nós temos, eles acabam comendo o próprio escorpião. A gente teve problema com o escorpião, que em algumas regiões do Brasil. Capivaras. E em São Paulo teve problema de capivara, no Brasil todo. Em São Paulo a gente eu vi uma matéria já faz alguns anos, esqueci o nome daqueles macaquinhos que estavam invadindo também os saguizinhos. Exatamente. Lá tem de monte. Olha o que o Ricardo levantou. Enquanto no condomínio você faz uma previsão orçamentária onde 90% é despesa padrão, num condomínio horizontal, 90% tirando a mão de obra, você tem trator, tem gasolina, você tem questão às vezes tem um lago. Então são questões assim que você não é padrão. O camarada tem que entender a particularidade do condomínio. Você não consegue montar uma previsão orçamentária baseada no outro empreendimento. Não. Pediram para a gente recentemente uma proposta. Não tem como você não ser chão de fábrica, tem que ir lá ver.
visualizar. Porque nós estamos conversando em off, exatamente né? isso. Exatamente. Você tem que conhecer as particularidades. Gabriel, falando em particularidades, dá um resuminho de diferenças entre associações de casas, né? Como aparentemente condomínios, mas são associações, e realmente condomínios. Então, muito rapidamente, condomínio horizontal é um condomínio igual a prédio em plano horizontal. Segue as mesmas regras. Mesmas regras, com algumas particularidades que nós já falamos. A associação é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Então já começa que contabilmente é totalmente diferente. Contabilmente, você já tem uma obrigação porque é uma pessoa jurídica. Então você tem balanço, você tem obrigações hoje eletrônicas, o antigo livro caixa, tal que você faz hoje via eletrônica. Mensalmente você entrega obrigações para a Receita Federal, para ter a isenção. E aí você tem uma grande diferenciação. É uma pessoa jurídica. Quando é uma pessoa jurídica, primeiro, você tem um estatuto, não é uma convenção, né? Porque as áreas não são comuns, são áreas públicas. E aí você tem um estatuto, tem um RI também, e a hora que você... O grande engano é que as pessoas, por exemplo, eu não posso ser síndico profissional. Por quê? Porque quando você faz uma ata, é como se você estivesse constituindo uma empresa e a ata é uma modificação dentro da tua empresa. Então você, Ricardo, vai ser o síndico, eu tenho que incluir você na empresa. Ninguém quer. Posso até adicionar, desculpa, né? E já não é nem síndico, é um presidente. Então, é um presidente, eu ia chegar lá. Né? Então você tem a presidência e a diretoria. Então ninguém vai querer trazer o Ricardo como presidente da associação, porque eu alterei o estatuto. Alterei a composição social daquela empresa, que não é título de documento, eu registro em registro de pessoas jurídicas. Normalmente no estatuto obriga que seja morador. Geralmente obriga. E aonde entra o síndico? Como um consultor. Tá? Então tem mercado, sim, só que ele não vai fazer parte da diretoria da empresa. Então a grande diferenciação é a contábil, tá? Contábil, que você tem obrigações fiscais e legais anuais e mensais, que não vai agora discorrer. E quando você fala de contabilidade, você está falando não está falando de fluxo de caixa, porque o balancete, o que é? Quanto entrou, quanto vai sair, como se fosse uma conta corrente bancária. Lá você tem um balanço por competência. Então, a pessoa que não conhece vai olhar um balanço, não sabe qual é o saldo que tem na associação. Então, geralmente, se faz os dois. Muitas vezes, o presidente, a diretoria, que está no estatuto, nem olha o balanço. São obrigações que a gente mais tem que bater, porque senão você perde isenção e tal. Essa é uma parte. Na parte da gestão, entender que você tem que ter um relacionamento muito bom com a prefeitura. Para você botar, por exemplo, uma portaria numa área comum, que é uma rua pública, você tem que ter uma autorização da prefeitura. Como funciona? Você colocou o TAC. Falou, prefeitura, você não precisa vir aqui recolher o lixo, que é a tua obrigação. Nós fazemos, mas em compensação, me autoriza a fechar as ruas. Então, esse relacionamento político com a prefeitura, político-técnico, é muito importante, levando em conta que, enquanto no condomínio, ruas e áreas são áreas comuns, né? Na associação, as áreas, elas são, quando o loteador faz o empreendimento, ele tem glebas, né? E tudo aquilo que é rua, que ele tem que doar para a prefeitura. Tem que doar para a prefeitura. Então, as ruas, tudo aquilo que não é a tua casa, você tem que doar. E o grande entrave, isso até 2017, que foi regulamentado, a partir de 2017 você pode ter os condomínios de lotes. Ele não retroage, infelizmente. E o grande entrave é com relação ao pagamento. Tá? Em 2020, o Dias Toffoli, no STF, deu uma sentença que você não é obrigado a pagar a taxa associativa. Ninguém pode ser obrigado a participar da associação obrigatoriamente, evocando lá o artigo 5º da Constituição. Graças a Deus, os tribunais em São Paulo, em Minas, já têm um entendimento diferente, que se no contrato original do incorporador, registrado no registro de imóveis, está a obrigatoriedade do pagamento, da manutenção, então existe essa obrigatoriedade. Mas ainda existe algumas discussões com relação a isso. Então, basicamente a cobrança diferenciada da taxa associativa, a direção, que é presidente, né? Ele é presidente de uma empresa, de uma associação sem fins lucrativos, tá? A composição legal, e a contábil, que é muito diferente, né? Então, mas como você tem hoje empresas especializadas que fazem isso, o gestor mesmo, né, é como o maestro, né? O maestro, ele não toca todos os instrumentos. Você colocou bem, então ele tem que ter o baterista, ele tem que harmonizar isso. Então você tem hoje advogados especializados, administradores especializados.
a gestão, como gestor, como consultor ou como síndico profissional, é exatamente a mesma. Acho que deu uma ideia, Ótimo, Ricardo? perfeito, Sim. perfeito. Gostou? Tem alguma dúvida? Gostou, não gostou? Discorda do Ricardo, de mim, do Gabriel? Faça seu comentário, curta o nosso programa, compartilhe, siga o canal, dissemine informação de qualidade. Também estamos nas principais plataformas de podcast e hoje vamos ter algo especial, um pouquinho a mais, contando algumas particularidades, histórias para você, então entre no podcast. Vou aproveitar e vou chamar o quadro Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico profissional ou administrador condominial que não se especializa. Você está assumindo uma posição muito importante, que é preservar a segurança, a qualidade de vida, o conforto e o patrimônio de uma coletividade. Para isso você precisa se preparar. Então, busque qualificação constante para fazer um trabalho de qualidade. Ricardo, queria te agradecer. Um prazer. Foi um prazer grande estar aqui. Depois que acabar, você vai ficar mais 5 minutinhos, que aí você vai contar uma história sobre a sua convivência aí com condomínios horizontais ou associação. Mas, por enquanto, para quem está no YouTube, gostaria de te agradecer. Da mesma forma, obrigado aí pela oportunidade, né, de levar, como eu disse no início, né, levar a experiência e quem está nos assistindo, quem está participando, trazer também para a gente aprender, né? Ver o que a gente está fazendo de certo, está fazendo de errado, para a gente poder melhorar cada vez mais, porque essa profissão que nós acabamos abraçando, ela é de uma responsabilidade tremenda, que às vezes a pessoa que, você síndico, não é assim, né? Como você disse, tem que aprender, tem que estudar, tem que ter o suporte ideal para poder assumir uma tremenda responsabilidade, que são vidas que a gente está cuidando. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gabriel, muito obrigado. Também você vai ficar mais 5 minutinhos e contar uma história. Eu queria que você contasse, se você puder, aquela do presunto, que é muito boa, na associação. E agradecer, como sempre, bom ter você aqui. Ricardo, é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? E como diz aqui meu outro amigo Ricardo, a Cora Coralina sempre dizia, né? Feliz daquele que ensina o que sabe e aprende com o que ensina. Então a gente está sempre aprendendo, ouvindo as pessoas, a gente está sempre aprimorando, buscando conhecimento. Obrigado pela oportunidade, sempre é um prazer. Eu que agradeço. Vai lá para o podcast, que temos um quadro especial para vocês, contando histórias muito bacanas sobre, nesse caso, associações ou condomínios horizontais. E para você no YouTube, até semana que vem com mais um programa especial para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.